Retomando então a nossa conversa, nós vimos que a nossa sociedade ocidental, nosso mundo ocidental, recebeu forte influência do pensamento grego. Mas muito mais do que isso, foi do período medieval. Nós tivemos um período muito longo da Idade Média, onde os filósofos da antiguidade influenciaram muito os filósofos da Idade Medieval. Dois grandes filósofos da Igreja. Porque quando nós falamos em Idade Média, o que nos vem à mente? Um período de religiosidade extremada, onde a Igreja representava o Estado. Não havia até então a separação de Estado e Igreja como nós conhecemos hoje. Nós veremos depois como isso vai acontecer na Idade Moderna, que a Igreja se separa do Estado. Mas na Idade Média não era assim. A Idade Média, o Estado era a Igreja e a Igreja era o Estado. Muito bem, e lá nós tivemos dois grandes filósofos, muitos outros, mas eu vou falar de dois, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho se apropriou do pensamento platônico e cristianizou o pensamento dele. Então, no mundo das ideias, o Santo Agostinho disse o seguinte, que é o mundo de Deus. Tanto é que ele escreveu uma grande obra com dois livros, A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens. Então, o Santo Agostinho dizia o seguinte, que o lugar bom, onde tem tudo perfeito, está na cidade de Deus, no mundo de Deus, exatamente como Platão dizia, que está no mundo das ideias. No mundo das ideias há a perfeição imutável. A ideia de beleza para Platão está no mundo das ideias, para o Santo Agostinho, no mundo de Deus. Para Platão, a ideia de bem e de justiça só pode ser encontrada no mundo das ideias. Para o Santo Agostinho, no mundo de Deus. Aqui no mundo dos homens, é o mundo real, o mundo das sensações, as pessoas se utilizam, agem conforme a vontade, conforme os impulsos corpóreos. Santo Agostinho dizia, então isso é errado, porque os impulsos corpóreos levam ao erro, ao pecado. Isso é o cristianismo. Platão dizia que os impulsos corpóreos levavam ao erro. Perceberam isso? Bom, só para retomar aqui, olha, a moral é um conjunto de costumes adotados por um grupo ou por uma sociedade. Isto é moral. Nós já vimos aí que imoral é quando existe um comportamento diferente daquilo que nós costumamos ter, dos nossos costumes. Isso é imoral. É imoral de acordo com os nossos princípios. E amoral é aquela pessoa que tem algum problema de Alzheimer, uma criança, uma pessoa doente mental. Essa pessoa é amoral porque ela não tem regras. Ela não tem regras próprias, ela não sabe usar as regras próprias. Muito bem, isso é moral. Ética é o princípio norteador de nossas escolhas. A ética é o ninho, é de onde nós nos firmamos para fazer as nossas escolhas. É aquilo que são os princípios que vão nortear as nossas escolhas. Vamos pensar assim, a ética são aquelas perguntas que fazemos. Vamos pensar assim, eu posso fazer isso? Eu devo? Eu quero? Porque nem tudo que eu posso, eu devo e quero. Nem tudo que eu quero, eu devo ou posso. Perceber? Então, isso é ética. Quando eu faço essas perguntas, essa pergunta, eu quero fazer isso, mas eu posso? Eu devo? Eu quero fazer, eu devo fazer isso? Então, isto é ética. É a reflexão sobre a moral. É a parte da filosofia que faz esse questionamento. E lá no período medieval? No período medieval, nós já falamos do Santo Agostinho e do São Tomás de Aquino, a sociedade formula suas regras como? E os costumes? A partir das verdades cristãs. Então, qual é o princípio norteador da organização social, da organização daquele grupo ou daquela sociedade? São os valores cristãos.
As verdades cristãs são as verdades reveladas. Muito bem, então, eles, nesse período, o que é certo e o que é errado, eles buscavam o fundamento na igreja. Era a igreja que determinava o que deveria ser e o que deveria não ser. As escolhas das pessoas, o modo de vida, o modo de se vestir, o modo de organizar as leis, as regras, eram todas fundamentadas no modelo da igreja, no modelo cristão, que por sua vez se apropriou também do pensamento de Aristóteles. Muito bem. Aí, nesse período, não havia essa busca de utilizar a racionalidade, mas sim o livro norteador era principalmente a Bíblia, que era interpretada pelos padres e através de bulas, ou seja, receita para que o povo fizesse as suas escolhas e se organizasse politicamente e socialmente, moralmente. A moral era a moral cristã. A ética norteadora da organização social era a ética cristã. Então nós tivemos grandes filósofos, entre eles Santo Agostinho. Olá, eu sou a professora Márcia Bastos. São Tomás de Aquino, está lá na outra telinha. Santo Agostinho, que se apropriou do pensamento de Platão, e São Tomás de Aquino, que se apropriou do pensamento de Aristóteles. Mas nós tivemos outros, como Santo Anselmo, Guilherme de Ockham, enfim, tivemos outros grandes filósofos no período medieval. No entanto, esses dois são os clássicos da literatura, da filosofia, que não é possível passar por um curso de graduação sem pelo menos saber um pouco sobre eles. Por que o nosso pensamento, nós pensamos da forma como nós pensamos? Porque nós herdamos esse modelo de pensamento, primeiro dos gregos, depois dos medievais, dos pensadores medievais. A nossa forma de pensar é muito coerente com a ética cristã, principalmente o Brasil, que é um país cristão. É claro que não é como a ética não é mais formulada como foi formulada no período medieval, mas agora tudo está modificado. Terminamos por aqui e até um próximo encontro.